Pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai hoje aprender algumas coisinhas novas, pouquíssimas, mas apesar de não ser muito difícil, eu acho que não é difícil, eu gostaria que vocês prestassem atenção e eu preferi explicar por aqui por ser matéria nova, tá? O que vocês vão ver hoje? Polissemia e ambiguidade. Através dessas imagens, o que vocês podem observar? Eu coloquei duas imagens com o nome das imagens iguais: manga da blusa e manga fruta. O que vem a ser manga e manga? São coisas distintas, diferentes, só que quando a gente fala e quando a gente escreve, elas são idênticas. Então, quando existe uma palavra que tem a mesma sonoridade, ela é escrita da mesma forma, será que ela é polissêmica? Ou seja, ela está dentro da polissemia ou da ambiguidade? Nós vamos ver isso a seguir nos próximos slides. Bom, se a gente falou ali a seguir, lá atrás, que a gente ia ver polissemia e ambiguidade, por que essa palavra aí semântica diferente? Porque a polissemia e a ambiguidade, ela está dentro da semântica. Na língua portuguesa, quando a gente estuda palavras ou expressões, uma frase que pode ter mais de um sentido, elas fazem parte da semântica. Então, olha o que está explicando. Estuda a significação e interpretação de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma expressão dentro da língua portuguesa. Vocês já estudaram semântica algumas vezes. Vocês já estudaram sinônimos e antônimos, já estudaram homônimos e parônimos, ano passado, inclusive. E agora nós vamos ver a polissemia e a ambiguidade. Estilística também faz parte da semântica, mas nós não vamos ver. Polissemia e ambiguidade. O que é uma coisa e o que é outra? E por que é importante estudar sobre isso? É importante porque as duas aparecem muito em concursos. E, além disso, na nossa vida, no nosso dia a dia, é importantíssimo a gente saber o significado das palavras para a gente poder empregar as palavras dentro das frases corretamente. E também, mais importante, um pouquinho mais complicado, é a ambiguidade, porque é quando dá o duplo sentido. A frase está ambígua, ela tem dois sentidos. Vamos ver uma de cada vez. Bom, primeiro a gente está olhando aí a palavra polissemia e está escrito de onde ela se originou. Ela é do grego, era escrito polissemos, que significa poli, vários, e semos, sentidos. Então, por aí a gente já sabe o que é polissemia. Quando uma palavra possui vários sentidos. Lembra lá da manga, lá no início do slide? Então, mais ou menos isso aí. Aliás, mais ou menos não, é isso aí. Quando uma única palavra ela é escrita e ela tem o mesmo som, porém, na hora que a gente vai utilizar, a gente pode utilizar de algumas maneiras diferentes, porque ela pode ter vários significados, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Braço. O braço da menina está machucado e o braço da cadeira é de plástico. O que quer dizer isso? Eu peguei a única palavra e consegui colocá-la em dois contextos diferentes. Duas palavras, aliás, duas frases com a mesma palavra, mas significados distintos. Agora, a mesma coisa ocorre com banco e com manga, aquela lá do início. Olha o banco. Banco, quando é instituição, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Caixa Econômica, Banco Bamerindos, seja qual for o banco. Agora, o banco de praça, o banco que a gente senta, é outro, completamente diferente, mas a palavra e o som igual. Isso é polissemia. Quando a palavra ela é escrita igual, tem o mesmo som, mas sentidos diferentes, a gente diz que ela é polissêmica, ou então ela está dentro da polissemia, ocorreu a polissemia ali.
E a última, como exemplo, a última frase está: a meia da criança está rasgada e ela comeu meia pizza. A meia da criança é o quê? Que ela usa no pé, né? É o vestuário dela. E meia pizza é metade da pizza. Então, coisas distintas, só no sentido. Palavra igual, polissemia. Vamos prestar muita atenção agora na próxima, que é ambiguidade. A palavra ambiguidade, acontece ambiguidade quando em um trecho, ou numa frase, ou uma expressão, nós temos mais de um sentido, tá? Mais de um sentido possível. Às vezes pode ter até mais de dois, mas a gente diz sempre quando é mais de um. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Eu avisei o aluno que estava doente. Eu avisei o aluno que estava doente. Quem estava doente? Eu estava doente? Ou o aviso que eu dei ao aluno, o aluno que estava doente? Presta atenção nessa ambiguidade aí. Eu avisei o aluno que estava doente. Eu dei um aviso ao aluno que estava doente ou eu que estava doente e avisei a ele? Houve a ambiguidade? Houve o duplo sentido? Sim. Se houve, está errado. A ambiguidade dentro da língua portuguesa é considerada um vício de linguagem, portanto, ela é considerada errada. Olhe o outro exemplo. Eu peguei o ônibus correndo. Eu que corri para pegar o ônibus? Ou o ônibus passou correndo e eu embarquei nele? Ele correndo. Houve duplo sentido, houve ambiguidade, houve um vício de linguagem. Eu vi as meninas com a minha irmã. As meninas estavam com a minha irmã e eu as vi, ou eu vi junto com a minha irmã as meninas. A minha irmã estava comigo e eu vi as meninas junto com ela. Houve o duplo sentido, houve ambiguidade. E o último exemplo, eu disse para ele que devia ter pegado outro ônibus. Eu disse para ele que devia ter pegado o ônibus. Quem devia ter pegado o ônibus? Eu? Ou ele que devia ter pegado outro ônibus? Então, atenção na ambiguidade, porque a ambiguidade é um tipo de frase, de expressão, de escrita errada. Não é considerado correto, é um vício de linguagem e, na maioria das vezes, numa redação, ela tira muitos pontos. Você pode se dar muito mal com isso. Agora vocês vão fazer alguns exercícios para prestarem bastante atenção nesses dois tipos de linguagem, a ambiguidade e a polissemia. Um beijo.